Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Que Deus abençoe muito o seu dia e para mim, não canso de dizer, é uma alegria, uma honra dileta ter você aqui, dedicando alguns minutos do seu dia para nós crescermos juntos espiritualmente. Todos os dias, segunda a sexta, 7h30 da manhã, estamos aqui mergulhando na palavra de Deus. Inclusive, já deixa o seu like ajuda muito para que esse vídeo tenha um alcance maior ainda. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você não perca absolutamente nada do que nós lançamos aqui no nosso canal. Gente, nós temos estudado nos últimos dias alguns capítulos de Mateus, em sequência, né? Mateus 1, Mateus 2, 3, 4, e ontem nós falamos de Mateus capítulo 5, que é o capítulo que se inicia o Sermão da Montanha, aquele que é considerado o principal sermão de Jesus no seu ministério terreno, por assim dizer, quando ele estava aqui em carne e osso. Em breve ele voltará, mas esse Sermão da Montanha é considerado o principal deles. Inclusive, o Sermão da Montanha, aqui no Evangelho de Mateus, ele se estende para o capítulo 6, capítulo 7, e no capítulo 6, por exemplo, nós temos o ensino da oração do Pai Nosso. Então hoje, se der tempo, nós vamos mergulhar em Mateus capítulo 6. Mas antes disso, eu quero abrir o meu coração e trazer uma observação sobre o texto bíblico acerca de um tema muito sério e que dentro desse tema, recentemente, ocorreu um fato de proporção mundial. Eu estou falando de racismo e eu estou te lembrando do episódio que ocorreu no último domingo com o Vinícius Júnior, um dos principais jogadores do mundo, um dos principais jogadores da seleção brasileira. Eu sei que nem todo mundo que nos acompanha aqui é familiarizado com o futebol, mas até mesmo se você só assiste futebol de 4 em 4 anos, Thiago, eu só assisto na Copa do Mundo, quando chega a Copa eu paro para assistir o Brasil, mas não entendo muito, não assisto muito. Na Copa do Mundo você deve ter conhecido o Vinícius Júnior, que teve inclusive uma grande performance na Copa do Mundo, uma performance técnica muito boa, jogou muito bem, e ele, inclusive, foi depois de muitos anos o primeiro jogador a ter números mais expressivos que o Neymar em termos de marketing e publicidade associado à seleção brasileira e à Copa do Mundo. Já tem ali uns 10 ou 12 anos, se não me engano, que o Neymar vinha liderando sozinho, o jogador mais midiático do Brasil, e o Vini Júnior superou nessa última Copa do Mundo. Gente, o Vinícius Júnior, ele também joga naquele que é considerado o maior clube do mundo, em termos de conquista, de fama, de repercussão, que é o Real Madrid. Por que eu estou contextualizando isso para você? Porque o Vinícius Júnior é um atleta de pele preta, de cor preta, e ele jogando na Espanha já passou por diversos episódios de racismo. Não foi nenhuma, nem duas, nem 3 vezes, foram muitos episódios. Episódios onde a torcida ou até mesmo os atletas adversários são acusados de promoverem racismo contra o Vinícius Júnior. Pra você ter uma ideia, o Vinícius joga no Real Madrid, só para quem não conhece a questão do futebol, e o Real Madrid tem um clube que é muito rival dele na mesma cidade, que é o Atlético de Madrid. No último jogo, no penúltimo, se não me falha a memória, entre os dois times, a torcida do Atlético de Madrid, a torcida rival, chegou a criar um boneco do Vinícius Júnior e pendurou o boneco fazendo o símbolo de enforcação, né? Simbolizando, obviamente, o jogador Vinícius Júnior. Você vê o nível de ódio que é envolvido sobre essa figura, esse atleta brasileiro, o Vinícius Júnior. Mas, embora não tenha sido a primeira, nem a segunda e nem a terceira, no último domingo ocorreu um episódio que eu considero que vai ficar marcado, sem dúvidas, como o estopim, a gota d'água, o ponto de mudança. Espero eu que haja mudança, né? Espero eu que quem tem que ser punido seja punido e quem tem que despertar consciência para esse tema seja despertado em sua consciência. E no último domingo, Vinícius Júnior chegou a ponto de ter o estádio inteiro de um time rival gritando macaco, macaco na sua direção, claro, com a intenção de ofendê-lo. E essa prática racista que é tão nefasta, gente, isso mexeu tanto comigo, porque no último final de semana, em particular, nós vivemos assim dias sobrenaturais da nossa igreja. A começar pelo batismo, que teve um ambiente de glória, de graça muito forte lá no sábado.
estava lá vivendo aquilo. Impressionante, quando cheguei do batismo em casa, no sábado, eu comecei a agradecer a Deus e a chorar de gratidão, chorar de alegria por Deus me permitir viver aquele ambiente, aquela atmosfera, aquelas emoções. No domingo não foi diferente. Pela manhã eu assisti o culto online e pela noite eu estava lá na igreja presencialmente, ministrando junto com a banda, e foram atmosferas profundamente abençoadoras. E nosso culto da noite começa às 18, mas quem vai cantar, toda a banda, chega às 15 horas para poder ensaiar. Então eu passei a tarde e a noite na igreja e não estava ciente de nada que tinha acontecido. Quando eu cheguei em casa, abri o celular, fui ver as notícias, eu me deparei com uma série de informações, de vídeos, de reverberações do que havia ocorrido com o Vinícius Júnior. E aquilo me doeu tanto o coração, aquilo mexeu tanto comigo, que eu fui, assim, sabe, meu coração estava totalmente em graça, em glória, eu regozijado em Deus, e rapidamente eu fui tomado por sentimentos de profunda indignação por aquilo que ocorreu. E eu torço muito para que muitas pessoas despertem na sua consciência em como isso é muito sério e é muito doloroso, é algo muito doloroso para quem passa por isso na nossa sociedade. Talvez quem está de fora não consegue perceber a dor que é lidar com essa questão do racismo e do preconceito em geral. O preconceito, ele não é só o racismo no sentido de cor de pele. Tem pessoas que sofrem preconceitos por razões diversas. Preconceito por questão religiosa, preconceito por questão de orientação sexual, preconceito por questão de preferência política, preconceito por diversas condições na sociedade atual. E, infelizmente, o desrespeito tem tomado conta do coração de tantas pessoas, né? E uma das coisas tristes desse tema do Vinícius é que as autoridades da Liga Espanhola, os organizadores do campeonato, ao invés de trazer uma posição para combater o racismo e para punir os racistas, eles passaram... Eu estou passando isso aqui, eu não consigo nem acreditar no que eu estou falando, mas é literalmente o que aconteceu. Eles passaram a discutir nas redes sociais com o Vinícius. E alguns veículos de mídia na Espanha, inclusive, o colocavam como responsável por provocar a ira da torcida. Gente, poxa, isso aqui, meu Deus, não tem condição de você entender uma provocação de um jogador em campo, que é limitada à seara esportiva, a você responder isso com uma ofensa racista. Não tem, são coisas completamente diferentes e desproporcionais e injustificáveis. Mas por que eu estou trazendo isso no devocional? Por duas coisas. A primeira, eu vou falar agora. Infelizmente, aqui no Brasil, popularizou-se de modo profundamente equivocado uma explicação errônea e herética de que os negros ou os africanos seriam supostamente amaldiçoados na Bíblia, baseados num determinado episódio de Noé. Inclusive, eu vou abrir um parêntese aqui. Certa vez, não muito longe do nosso tempo, é recente isso aí, questão de meses atrás, eu recebi um áudio de uma irmã querida da nossa igreja, uma irmã de cor preta também, e ela mandou um áudio angustiada, porque ela se deparou com um parente na casa dela, defendendo essa tese teológica e buscando, pasmem vocês, buscando explicar pela Bíblia que os negros ou que os africanos seriam supostamente amaldiçoados por conta de um determinado episódio com Noé. Gente, eu estou aqui para te dizer o seguinte: essa é uma das maiores heresias, um dos maiores enganos que se pode ter conhecimento na história da humanidade. Mas, Thiago, por que isso existe ou existiu em algum momento? Gente, isso existiu pelo seguinte: pessoas constroem a sua própria verdade para validar a mentira em que elas vivem. Pessoas constroem a própria verdade para validar a mentira em que elas vivem. Recentemente, no discipulado, por exemplo, que eu faço em turma fechada na nossa igreja, não é aqui no YouTube, não tem link, não é transmitido, né, para as pessoas, é um discipulado fechado, eu falando sobre como existem níveis de corrupção espiritual, ou seja, nós não vamos nos afogando tanto no pecado, em que muitas vezes, quando nós caímos no pecado, nós mesmos nos condenamos. Você fala assim, olha, isso é errado, mas infelizmente eu cometi, infelizmente eu caí.
Só que se você não para, daqui a pouco você nem acha aquilo mais tão errado. E pior, tem pessoas que chegam ao ponto de criarem uma teologia para defender o pecado que cometem. Então, sim, pessoas criaram uma linha teológica em que depreciavam pessoas de cor de pele escura para poder validar diversos abusos que estão registrados aí na história. Tá? Então, isso sim se popularizou, mas não tem absolutamente nada a ver com coesão bíblica. Isso é uma heresia, isso é uma mentira. E essa base, eu quero desmistificar, eu quero desmascarar essa mentira. A base teológica dessa mentira está registrada em Gênesis capítulo 9. Não é a Bíblia que mente, são as pessoas que deturpam o texto bíblico e que deturpam o entendimento da teologia para poder validarem o próprio pecado. Vocês vão ver como é algo muito simples de entender, mas por conta do desconhecimento, a Bíblia fala o quê? O povo de Deus ele perece pelo quê, gente? Por falta de conhecimento. Então, desconhecimento leva à escravidão moral. E levou, inclusive, à escravidão, não apenas moral, escravidão de diversos povos. A maioria deles da África, aqui no Ocidente, nós vivemos, aqui na América do Sul, aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, lá no Norte. Então, a escravidão dos negros africanos acabou se espalhando pelo mundo e até hoje nós temos esse problema social e eu digo também um problema espiritual que tem a ver com o racismo. Claro que o racismo ele não se limita só a pessoas de cor de pele preta. Nós temos, por exemplo, a xenofobia, que é uma espécie de racismo que tem a ver com a nacionalidade, com a origem da pessoa. Existem racismo, gente, de formas, de variações tão, sabe? Acho que não vale nem a pena a gente se ater a essas questões. O que eu quero trazer aqui para você é que a Bíblia, em momento nenhum, valida isso. Eu quero te ajudar a desmascarar qualquer pessoa que ouse usar a Bíblia, que é a palavra sagrada de Deus, para algo tão nefasto. Então, uma história onde Noé amaldiçoa o seu neto está registrada em Gênesis capítulo 9. Agora, é interessante que toda essa história está na narrativa de Gênesis capítulo 9, a partir do versículo, deixa eu ver aqui, do versículo 18 em seguinte. Eu quero ler com você aqui só para você entender. Gênesis 9, versículo 18 em diante. Olha o que está escrito. Os filhos de Noé que saíram da arca com o pai foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã, tá? Preste bem atenção nisso. Sem, Cã e Jafé. Sendo que Cã é o pai de Canaã. Vamos lá. Verso 19. Desses 3 filhos de Noé, vêm todas as pessoas que agora povoam a terra. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. Certo dia, bebeu do vinho que ele próprio havia produzido, ficou embriagado e foi deitar-se nu em sua tenda. E Cã, o pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos seus irmãos. Então Sem e Jafé pegaram um manto e colocaram sobre os ombros. Em seguida entraram na tenda de costas e, olhando para o outro lado, a fim de não ver a nudez do seu pai, cobriram-no com o manto. Quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu que Cã, seu filho mais novo, havia feito, exclamou: Maldito seja Canaã. Observe, verso 24. Vamos voltar aqui. Quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu o que Cã, seu filho mais novo, havia feito, exclamou: Maldito seja Canaã. E você pode ler o restante do capítulo e baseado nisso aqui, há uma teologia, há uma vertente teológica, por assim dizer, uma vertente herética, mentirosa, miserável, tá? Que vai dizer que, já que Cã, ele é o pai daqueles que deram origem aos povos africanos, então os povos africanos ou os povos de pele preta são amaldiçoados. Gente, isso aqui é uma loucura, isso é uma loucura, ou uma das maiores loucuras que já se criou em termos de heresia baseado na Bíblia. E é muito simples de perceber aqui pelo seguinte, vamos lá, Gênesis capítulo 10, agora eu vou te ajudar a entender o que está por trás disso aqui, Gênesis capítulo 10, olha o que está escrito aqui, ó, no versículo 6, Gênesis 10, versículo 6. Os descendentes de Cã foram Cuxi,
Misraim, Put e Canaã. Então, Cã teve 4 filhos, tá? Cã, que desonrou seu pai Noé, ele teve 4 filhos. Quando Noé amaldiçoa, Noé não amaldiçoa Cã, ele amaldiçoa Canaã, que é filho de Cã. Agora vamos lá, por que a confusão é feita? Porque Cuxi, Misraim e Put são 3 dos filhos de Cã que sim dão origem a povos povos de origem africana. Eles vão se desvinculando, se espalhando ali pelo continente africano e ali os povos começam a surgir e começam a existir. Mas Canaã, ele não vai para a África, ele não tem nada a ver com a África. Tanto é, gente, que quando o povo de Israel está escravizado no Egito, que é uma nação africana, e Moisés liberta o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho e eles vão para a terra prometida que fica em Canaã. Canaã não tem nada a ver com África. Então, quando Noé amaldiçoa Canaã, Noé não estava amaldiçoando os negros, Noé não estava amaldiçoando os africanos, e qualquer um que defende isso, no mínimo, para não falar outras coisas, que eu estou no YouTube aqui para o vídeo não cair, mas no mínimo, peca ou por desconhecimento ou até por desonestidade. Entende? Então, o povo de Israel, quando sai da África, é que eles vão. Tem até aquela canção, até hoje se canta em ambientes pentecostais: caminhando eu vou para Canaã. Canaã, os povos que habitavam em Canaã eram os cananeus, povos que, inclusive, em sua grande maioria, já deixaram de existir. Não tem nada a ver com os negros, não tem nada a ver com os africanos. E quando eu vi, na verdade, o episódio do Vini Júnior no último domingo, e aquele misto de sentimentos vieram no meu coração, eu me lembrei exatamente do áudio dessa irmã que eu recebi. A irmã estava angustiada no coração, ela, cara, pesado, viu? É até complicado aqui, desculpa aí. Mas ela estava angustiada porque, pô, como é que me mostra na Bíblia que alguém acabou de me explicar, de me mostrar que os negros são amaldiçoados, aí eu tive que mostrar para ela tudo isso aqui que eu estou explicando para você agora, entende? Que Cã, ele tem 4 filhos, 3 deles, Cush, Misraim e Put, vão para o território africano, e Canaã, que recebe a maldição, não tem nada a ver. Canaã vai para a Ásia, gente. Tem nada a ver com os africanos. Inclusive, os povos a que Canaã deu origem, eles já deixaram de existir. Então, note como muitas vezes Satanás, através de um engano sutil, ele passa a validar coisas terríveis. Aí você começa a entender por que lá em Mateus 4, que nós estudamos na sexta-feira, que a tentação de Jesus está aqui no canal, todos os devocionais estão salvos aqui no canal, você percebe que Satanás tenta Jesus com versículos da palavra. Se tu és filho de Deus, manda que transforme essa pedra em pão. Se tu és filho de Deus, lança daqui até abaixo que os anjos vão te socorrer. Se tu és filho, sabe? Ele vai sempre utilizando a palavra com sutilezas para provocar enganos profundos. E saiba que diferente do que essa loucura de heresia que se espalha por aí, muitas vezes por desinformação, até por desonestidade, diferente do que essa loucura prega, Jesus, ele vem para nos ensinar o valor que todos nós temos. Gente, Jesus andava com pessoas, na verdade Jesus era, olha que coisa, Jesus era acusado de andar com determinados tipos de pessoas que eram desonrosas para aquela sociedade da época. Jesus comia com publicanos. Quem eram os publicanos? Mateus, por exemplo, que é o evangelho que nós estamos estudando, Mateus era um publicano, era um cobrador de impostos. Quem já assiste a série The Chosen, vê ali na série que Mateus ele é tratado como alguém que é isolado e desprezado por sua família, desprezado pela sociedade. E até mesmo os discípulos, na série The Chosen, tá? Na série The Chosen, até os discípulos, eles olham para Mateus assim, meio cabreiros, meio que, poxa, quem é esse cara aqui que está no nosso meio, porque ele é publicano, ele não merece, sabe? E Jesus vai lá e chama Mateus. Jesus se assenta com publicanos e pecadores. Jesus ama e anda com pessoas que eram consideradas prostitutas na época. Jesus toca em mortos e doentes, que cerimonialmente ele poderia ficar impuro, mas ele toca essas pessoas para curar essas pessoas.
E no fundo, o que eu quero compartilhar com você aqui para fechar esse nosso devocional de hoje é que nós precisamos olhar as pessoas com o olhar de Jesus. Talvez você pergunte assim, ó, Tiago, como vencer o racismo? Poxa, longe de mim dar uma resposta rápida ou achar que eu tenho uma resposta para tudo. Mas eu quero compartilhar o meu coração. Sabe uma coisa que vem ao meu coração quando eu tenho essa pergunta? É o seguinte, nós precisamos olhar todas as pessoas como Jesus enxerga. E todo o restante vai ser consequência disso. Se você olhar alguém com os olhos de Cristo, se você olhar para uma pessoa como Jesus a enxerga, e se você tiver dificuldade de olhar alguém assim, peça para Deus. Fala, Senhor, me faz enxergar essa pessoa como o Senhor enxerga. Porque com certeza todo o restante será consequência natural disso. Você vai vencer preconceito, vai vencer racismo, vai vencer rancor, vai vencer ódio, vai vencer tantos sentimentos ruins que infelizmente dominam a nossa sociedade e por muitas vezes tomam o nosso coração de assalto. Entende? Então eu oro para que no seu coração você tenha esse entendimento. Interessante que a Bíblia muitas vezes ela relata situações, mas ela não aprova determinadas situações. Por exemplo, a Bíblia conta o relato do pecado de Davi, que é um pecado nefasto, né? Um pecado que dá nojo até de ler. O cara adultera, um homem segundo o coração de Deus, ele adultera e ainda manda matar o marido da mulher. O cara destrói uma família para poder acobertar o seu próprio pecado. Então, por exemplo, a Bíblia não esconde isso. A Bíblia relata, mas em momento nenhum a Bíblia aprova. Lá no Novo Testamento, na igreja do primeiro século, a igreja onde os discípulos eram os líderes, eram os pastores, por assim dizer, a igreja do avivamento, a igreja do derramado do Espírito Santo, a igreja que é tida como referência. Quantas vezes você já deve ter ouvido assim, olha, nós precisamos ser a igreja do primeiro século, a igreja dos primeiros dias, a igreja do primeiro momento. Por quê? A igreja primitiva, né, que é referência para a gente tantas coisas, nela aconteceu algo muito grave. Aconteceu um preconceito étnico. Lá no livro de Atos, quem sabe em algum momento a gente vai estudar isso com mais detalhes, mas lá no livro de Atos, conta-se que estava acontecendo um preconceito étnico. Com o seguinte, as viúvas daquela igreja, daquela região, perdão, elas recebiam assistência social da igreja. Então tinham viúvas judias e tinham viúvas gentias, por assim dizer, né? Gregas, viúvas gregas. E aí as viúvas judias estavam sendo priorizadas em detrimento das viúvas gregas. Estava dando mais comida para um do que para outro, por questão étnica mesmo. Mas a Bíblia ela não esconde isso, ela relata, mas ela também mostra que quando aquele problema chega até a liderança da igreja, até os apóstolos, eles constituem um grupo de pessoas para resolverem aquele problema. Entende? Então, em momento nenhum da história e da Bíblia, há nenhum mínimo tipo de validação a preconceitos ou a racismos. Pelo contrário, a Bíblia, quando mostra situações assim, ela mostra a igreja agindo, mostra os homens de Deus agindo para combater isso. E ontem nós falamos sobre sermos sal da terra, sermos luz do mundo. Tchau, como é que eu posso ser sal da terra? Como é que eu posso ser luz do mundo? Nós precisamos, gente, ser o ponto do céu aqui nessa terra, nesses temas. Nós precisamos fazer com que a nossa... Eu sei que, assim, é difícil que... não sei se tem algum famoso me ouvindo aqui. Eu não sou famoso, não sei se tem algum famoso me ouvindo. Eu não sei se você que está me ouvindo um dia vai ser famoso. Você fala, Thiago, eu não sou famoso, não tenho muitos seguidores, não tenho muito alcance. O que é que eu posso fazer? Meu irmão, minha irmã, seja a pessoa que Deus deseja que você seja na sua família, com seus amigos, com seus vizinhos. Se você puder colocar no coração do seu filho uma visão de mundo sarada em relação a isso, você vai estar fazendo um bem inestimável para o mundo. Se você é professor, é professora, você tem contato com crianças, se você no teu local de trabalho você tem uma discussão, um diálogo sobre esse tema, se você com seus amigos, sabe, a oportunidade que você tiver para ser sal da terra e luz do mundo nesse ponto, meu Deus, já vai ser um avanço enorme, porque eu confesso que eu fiquei chocado. A quantidade de pessoas, né, que efusivamente soltavam a sua raiva em direção ao Vinícius Júnior no domingo, proferindo aqueles cânticos racistas. E talvez você fale assim, Thiago, mas eu não sou racista. Mas não tem a ver só com isso, sabe? Tem a ver com despertar sua consciência para a gravidade do tema
e para a dor das pessoas que sofrem com isso. Esse episódio que nós estamos fazendo aqui tem a ver com racismo, porque foi o que o Vinícius Júnior sofreu. Mas, na verdade, gente, todo tipo de preconceito e desrespeito, a palavra certa é todo tipo de desrespeito que o ser humano passa, muitas vezes tem a ver com um olhar que não está tratado com a lente de Cristo. E nós precisamos olhar a vida, o mundo e as pessoas com os olhos do Mestre Jesus. Aquele que se compadecia, que tinha misericórdia, aquele que andava com pessoas que os religiosos não andavam, que os religiosos não aprovavam. Não é que Jesus cometia erros que eles cometiam, cometia pecados. Não é nada disso. Jesus não cometia pecados, mas ele andava com pecadores. A Bíblia fala que Deus odeia o pecado, ele abomina o pecado, mas ele está em busca de salvar pecadores. Se eu e você somos pecadores redimidos, alcançados pela graça de Deus, quem somos nós para não olhar o mundo, não olhar a vida e não olhar o outro com os olhos de Jesus? Amém, gente? Eu queria que você... Vamos fechar os nossos olhos e orar. O nosso devocional, hoje a gente não deu para seguir a sequência em Mateus 6, amanhã a gente fala sobre ele, mas eu realmente senti no coração de falar sobre isso, sobre esse tema, sobre essas coisas, e eu oro para que essa semente possa frutificar no seu coração. Tá bom? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo, esses breves minutos, falando sobre essa questão tão delicada. Senhor Deus, eu te peço apenas uma coisa. Nos ensina a olhar o próximo com os teus olhos. Só isso, Pai. Só isso. Se nós aprendermos a olhar o próximo com os teus olhos, muita coisa já vai mudar. Tem misericórdia de nós, nos ensina, nos ajuda, nos dá empatia, misericórdia sobre nossas vidas, para que nós possamos exercer sobre os outros. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, o seu like ajuda demais para que essa transmissão chegue para outras pessoas. Se inscreve aqui no canal também, ativa o sininho das notificações e comenta aqui embaixo. Sempre peço um comentário, comenta aqui embaixo como Deus falou ao seu coração. Se você puder e quiser compartilhar essa palavra com alguém também, vai ser sempre bênção. Então aqui juntos, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, mergulhando na palavra de Deus. Bom, shalom no coração, até a próxima, tchau, tchau.